Nesse vídeo a gente vai tratar aqui a respeito de diversos assuntos. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E estamos com o Ibovespa indo para 135 mil pontos. Quem poderia imaginar que nós chegamos justamente nesse topo anterior de agosto de 2024? Uma região de resistência aqui no gráfico, ou seja, uma região que os investidores começam a vender. Caso essa região seja superada, isso vai mostrar para a gente que o mercado brasileiro está com um fluxo comprador tão alto que a região de resistência foi rompida. E um dos motivos para isso é a realocação de demanda, principalmente para commodities agrícolas, soja especialmente, que está ocorrendo em virtude da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Diante dessa alta, agora o Brasil está negociando um índice preço-lucro de quase 11 vezes. Fazia tempo que a bolsa brasileira não beirava os 11 vezes lucro, acima da China inclusive. A bolsa americana também se recuperou, tem muito disso também, e agora negociando a 25 vezes lucro. Tivemos aí a Hypera tendo prejuízo de 138 milhões de reais, geração de caixa negativa, mas esse resultado, muito embora negativo, ele já era esperado pelo mercado. Na verdade, o resultado apresentado foi levemente superior ao que o mercado esperava. Existe um consenso entre os analistas, que é o LSEG, e ele previa algo pior, previa um prejuízo de 167 milhões. Como foi de 138, foi um resultado melhor do que o esperado. Por conta disso, a ação está subindo quase 10% nesse momento. Aqui é mais para te mostrar como uma empresa apresentar um prejuízo ou um resultado de geração de caixa negativo, isso não é suficiente para ter queda nas ações. O que importa é a expectativa. O ser humano é feito de expectativa. A sua felicidade ou infelicidade vai depender do tamanho da sua expectativa. E a expectativa, ela vai aumentando conforme nós vamos superando barreiras, conforme a gente vai melhorando, conforme ocorre o progresso da humanidade. Sei que eu filosofei aqui, só para você entender que isso se reflete nos preços da Bolsa de Valores. Uzi Minas, lucro dispara 845% e vai para 337 milhões de reais. Só que tem um detalhe, muito disso aqui adveio de ganhos com variação cambial, não é resultado da operação. É por isso que o Uzi Minas, ao contrário da Hypera, teve lucro, mas num dia de alta da Bolsa de Valores está caindo um pouco. Olha a importância de você usar a lógica humana, a psicologia humana para entender o que está acontecendo no curto prazo. Por mais que, não raro, as coisas sejam completamente imprevisíveis, porque muito também decorre de informações privilegiadas ou manipulações de preço. Quando não tem isso, geralmente é você entender o comportamento humano em situações limite, situações de pânico e ganância. E a Uzi Minas comentou que deve cortar o seu plano de investimento aqui no Brasil. Por quê? Olha o que disse o CEO da companhia. Possivelmente, vamos fazer um ajuste para baixo desse plano de investir 1,5 bilhão de reais no Brasil. Isso seria somente neste ano de 2025. E por que ele disse isso? Por conta da concorrência desleal que o setor siderúrgico vem apresentando e atacando em face do aço chinês, que entra no país a custo de produção. E como que o aço produzido pela Uzi Minas, pela Gerdau, pela CSN consegue competir em termos de preço? E aí eles estão pressionando o governo para ter uma política de proteção, colocar cotas para aço chinês. Olha, eu sou a favor do livre comércio, então não concordo com essa postura. Se uma indústria não consegue sobreviver num mercado livre, então ela deveria realmente perder. Ela deveria sofrer as consequências de não conseguir suportar preços praticados em outras localidades. Isso faz parte do jogo empresarial. O problema do capitalismo corporativo é você receber incentivos e proteções do governo, e aí isso gera mais desigualdade, porque está gerando mais intervenção. Quanto mais você promove intervenção, mais necessidade de outras intervenções e mais igualdade você vai acabar gerando. Só um exemplo. Vamos supor que o preço do leite fique muito alto. E aí, o governo vai lá e fala o seguinte, olha, produtor de leite, vamos controlar esse preço aí? Ó, o máximo que você pode praticar é isso aqui, tabelamento de preço. Aí chega um momento, no cenário de inflação, que fica impraticável aquele preço. E aí, o produtor de leite fala, olha, vou ter que reduzir isso aqui. Eu não vou conseguir produzir tanto leite quanto eu produzia antes, porque não dá. Meu custo de produção se elevou, não estou tendo lucro aqui. E aí começa a ter uma escassez de leite no mercado brasileiro. E aí vem o governo e fala, o que está acontecendo? Por que está caindo leite aí? Essa produção? Não estamos conseguindo abastecer a população? Aí o produtor fala o seguinte, olha, não dá. Olha o preço da ração. Esse preço da ração está viabilizando eu ter lucro. Ah, então entendi. Aí o governo vai lá,
atrás do produtor da ração e faz a mesma coisa. Tabela o preço, olha, você não pode fazer isso aqui, senão você está prejudicando lá o cara do leite. E começa esse efeito cascata de intervenção atrás de intervenção. Então eu não gosto da postura. Por conta disso, no setor siderúrgico, eu ficaria só com a Gerdau, porque está bem descontada e tem uma operação ali mais sólida. Tem um endividamento muito controlado, mas esse problema me incomoda bastante. E sobre a guerra comercial, China nega negociações comerciais com os Estados Unidos, porque o Trump veio e falou que estamos em negociação com Pequim, só que o Trump doidão, a gente nunca sabe o que ele está falando que é verdade ou não é verdade, se ele está blefando, se ele está negociando. A China está negando, a gente também não sabe até que ponto a China também entrou nesse jogo de vamos trucar aqui, eu vou pedir 6, 9, 12. Virou esse tipo de jogo aqui, entre China e Estados Unidos. E no meio dessa baguncinha toda, o mundo fica apavorado. Vamos lembrar também que a China saiu do sistema SWIFT, dominado pelo dólar americano, implantando um próprio sistema de pagamentos internacional sem dependência do dólar. Isso é complicado porque pode gerar enfraquecimento do dólar, somado a isso a guerra tarifária, que pode beneficiar o Brasil, pelo menos em commodities agrícolas. Olha só, Brasil exportará mais soja à China e farelo de soja aos seus principais clientes, que o Brasil tem na Europa, Oriente Médio e também Sudeste Asiático. E já está acontecendo. Lá em Goiás, o pessoal já está exportando, já teve uma encomenda grande da China e tem algumas empresas que acabam se beneficiando desse cenário. Empresas da Bolsa de Valores, especialmente a SLC Agrícola. Porque mais de 90% da produção de SLC Agrícola, ela não produz só soja, mas é um dos grandes componentes de produção da empresa, mais de 90% da produção é voltado para a exportação. É o tipo de empresa que com certeza vai se beneficiar caso essa guerra comercial continue avançando do jeito que está. E eu falei sobre a SLC já no começo dessa guerra tarifária, publiquei um vídeo há 2 semanas, no dia 4 de abril, falando sobre a possível vantagem que a SLC Agrícola obteria com essa realocação de demanda. E você vai notar que a ação de lá para cá subiu quase 10%. O mercado já começou a olhar com bons olhos para a empresa por conta disso. Mas não é lá uma empresa muito barata. Negocia um PVP acima de 2, a um PL de 17, só que o PL é complicado com empresa de commodity. Quanto maior o PL, geralmente, é o melhor momento para comprar. Já falei sobre isso em várias oportunidades. Falo com muito mais detalhes na comunidade FMI, onde tem o meu treinamento Formação Mirai Investing. Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo. Mas olha só, EV sobre EBITDA, que aí sim a gente olha, até porque a empresa tem dívida de 2 vezes EBITDA, 7 vezes. Esse patamar de preços está pouco acima da média da empresa. Só que, se a gente tiver esse caso atípico de boom de demanda em virtude dessa guerra comercial, o mercado entraria numa euforia e esse múltiplo certamente seria superado. Por isso que o mercado já está precificando, a ação começou a subir aí. E não é o mercado como um todo que está subindo. O Banco do Brasil caiu nesse período, algumas outras ações caíram, como Petrobras. Então, tem algo específico que o mercado está olhando para essas empresas. A Vale também, e aí entrando no tema da Vale, o mercado já espera a reversão do prejuízo nesse primeiro trimestre de 2025, claro que o prejuízo anterior foi algo atípico, e existe aí a possibilidade de uma leve melhora nos resultados. E a gente parte do quê? Parte daquele relatório de produção e vendas que a Vale publica previamente a publicação do seu resultado trimestral, ele já aponta para um pouquinho de melhora. Não é grande coisa, mas um pouquinho de melhora. Acontece que o preço do minério também acabou caindo. Então, em Vale, a verdade, eu já falei sobre isso em outro vídeo que eu falei sobre CSN Mineração, a Vale, ela deve reduzir o seu dividendo nesse ano em algo no mínimo de 5% para mais um pouquinho. Então, 5 a 10% de queda. Aqui no Investidor 10, a gente consulta o dividendo pago nos anos, foi 5,35. Dessa forma, dá para esperar um dividendo de Vale entre 5 a 5,5. Vamos pegar 5,5? A ação está custando R$ 55. Vamos lá. Logo, a gente tem um dividend yield de 9%. Então, Vale na região de 55 é 9%, na região de 60, 8%. Depende de quanto você quer ganhar em Vale, você faz o seu preço teto. Preço-alvo das corretoras está ali em 65, algumas um pouco mais, mas está mais ou menos ali. Então, se você tiver um preço máximo de aportes em Vale até 60, você tem aí pelo menos 8%, 8,5%. E, mas a Selic está muito alta. Claro, mas isso vai se reverter em algum momento. E aí depende se você gosta do case ou não gosta do case. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação nenhuma. Sendo que a Vale, no ano, está subindo um pouquinho, principalmente por conta dessa recuperação a partir do começo do mês. Uma boa recuperação, 12%. Então já não seria um ano perdido para a Vale, que está caindo já há algum tempo, mas parece que esse é um ano de estabilização para a Vale. Por fim, tivemos aí vazamento de dados
pessoais lá na XP. Não foi algo generalizado, foram algumas contas aqui que foram acessadas indevidamente por hackers. Segundo a corretora, entre as informações acessadas, a gente tem dados pessoais, nome, telefone, endereço, informações financeiras, número da conta e saldo. Pessoal, dá uma olhada no saldo para ver se tem dinheiro para roubar. Além de limite de crédito. A instituição financeira diz que os dados são referentes à posição do correntista no mês de março. E aí, por e-mail, a corretora informou os correntistas afetados pelo vazamento, mas tranquilizou dizendo que os saldos não foram acessados. E aqui uma nota da XP. Não foram afetados os sistemas da XP e de qualquer empresa do grupo XP, bem como suas operações. Imediatamente, tão logo tomou conhecimento do acesso indevido, a XP adotou todas as medidas adicionais de segurança para solucionar o incidente, com o consequente bloqueio e atuação na prevenção a fraudes. Os reguladores e as autoridades competentes já foram informados do ocorrido. Então isso aqui foi um vazamento. Vazamento na nossa sociedade hoje da era da informação, dos ataques cibernéticos, se tornou algo comum. E aí, quanto mais se torna comum e habitual, as empresas, como XP, bancos no geral, corretoras, precisam investir cada vez mais em cibersegurança. Mas enfim, por hoje é isso. De novo, se quiser conhecer a comunidade FMI, está aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!